Em tempos de tensão e medo, quando Israel enfrentava seus inimigos nas colinas de Efraim, uma história brilhou como um farol de confiança, a de Samuel unindo o povo em arrependimento e vitória pela fé em Deus, narrada em 1 Samuel 7, antes mesmo de o rei Saul assumir o trono. Era um tempo em que o silêncio pairava sobre as tendas dos israelitas, um silêncio pesado que carregava derrotas antigas e lembranças da arca de Deus que fora capturada. Samuel, já reconhecido como profeta, caminhava de aldeia em aldeia pregando uma mensagem de retorno. Se vocês querem o livramento, voltem-se de todo o coração ao Senhor. O povo ouvia, mas muitos ainda hesitavam. Havia medo de que os filisteus voltassem a atacar. Medo de que o Senhor não aceitasse mais suas orações. Alguns olhavam para o chão enquanto Samuel passava, lembrando-se de ídolos escondidos sob o tecido das tendas, símbolos de uma fé misturada e confusa. Será que o Senhor ainda nos ouve? Murmuravam uns aos outros. Samuel, homem de semblante sereno e firme, não falava em raiva, mas com ternura e convicção. Ele nunca deixou de ouvir, dizia. Somos nós que muitas vezes deixamos de falar com ele. Assim convocou todo Israel a reunir-se em Mispa. As famílias subiram lentamente pelas trilhas, levando vasos com água e brasas para as ofertas. O sol queimava e o vento trazia o pó do caminho, mas havia um movimento novo entre eles, uma esperança tímida, quase esquecida. No topo da colina, Samuel ergueu a voz. Hoje derramamos esta água diante do Senhor e confessamos, pecamos contra ele. E o som da água sendo despejada ecoou como uma libertação coletiva. Era um gesto simbólico, simples, mas poderoso, água derramada como corações esvaziados de orgulho e cheios de arrependimento. Enquanto oravam, um mensageiro chegou correndo, ofegante. Os filisteus vêm, em grande número. O medo se espalhou em ondas como o vento varrendo um campo de trigo. Alguns homens se levantaram, prontos para lutar e morrer. Outros se ajoelharam tremendo. Uma mulher segurando o filho nos braços murmurou: por que agora? Justo quando voltamos a ele? Samuel, porém, manteve-se em pé sobre uma pedra. O velho profeta levantou as mãos e respondeu: não temais, o Senhor mesmo pelejará por nós. Ele então ordenou que trouxessem um cordeiro novo, sem mancha. Diante de todos o sacrificou e clamou alto: Senhor, lembra-te do teu povo, não por nossos méritos, mas pela tua misericórdia. Enquanto o sacrifício ardia no altar, o som das trombetas filisteias ressoava ao longe. A poeira de seus carros de batalha já surgia no horizonte. Samuel, gritou um guerreiro israelita, eles estão quase aqui, precisamos nos preparar. O profeta continuou orando sem desviar os olhos do céu. O povo o observava, dividido entre a fé e o pavor. Foi então que o trovão rompeu os céus. Um som profundo, como se o próprio Deus falasse das nuvens. O rugido do trovão sacudiu a terra, e os filisteus, tomados de pânico, perderam a direção, confundindo-se uns aos outros. É o Senhor, gritaram os israelitas. E com coragem renovada, eles correram colina abaixo, perseguindo o inimigo que fugia em desordem. À medida que o campo se acalmava e o eco do trovão desaparecia, Samuel ergueu uma pedra entre Mispa e Sem e deu-lhe um nome, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O gesto não era apenas um memorial de vitória, mas um lembrete de graça. Ali homens e mulheres choravam, não pela guerra vencida, mas porque haviam redescoberto que não estavam sozinhos. O pecado tinha sido pesado, o medo terrível, mas a misericórdia de Deus os alcançara outra vez. A fumaça da oferta subia ao céu misturada com lágrimas de gratidão, e o vento leve que passou sobre o vale parecia sussurrar a mesma verdade que Samuel carregava no coração. Deus não esquece o seu povo. Dias depois, Samuel caminhava pelos povoados. Um velho profeta entre crianças que brincavam e adultos que agora conversavam com paz no rosto. Alguns o abraçavam, outros apenas o olhavam com respeito profundo. Um homem se aproximou e disse: meu senhor, quando ouvi o trovão, pensei que fosse o fim, mas percebi que era Deus começando algo novo. Samuel sorriu, pois é assim que ele faz. Às vezes, o que parece um trovão é apenas o eco de sua promessa sendo cumprida. Samuel continuou julgando Israel com justiça, lembrando-os de permanecer fiéis. Ele sabia que em breve o povo pediria um rei e que tempos difíceis viriam. Mas naquele momento o que contava era a recordação de que o poder não estava nas coroas nem nas espadas, mas no coração voltado ao Senhor. E por muitos anos, Israel viveu em paz. As guerras cessaram, as colheitas prosperaram, e o nome de Deus voltou a ser entoado nas canções ao cair da tarde.
O tempo passou e a pedra de Ebenezer permaneceu. As gerações futuras subiam o monte e colocavam as mãos sobre ela, sentindo o frio na superfície e lembrando-se do dia em que o céu trovejou em favor do povo. Pais contavam aos filhos: foi ali que entendemos que Deus é nossa força. E as histórias, passadas em tempos de luz ou de sombra, sustentavam a fé de um povo que aprendera que arrependimento e confiança sempre abrem as portas da restauração. Hoje, quando olhamos para os nossos próprios medos e batalhas, a lembrança de Samuel e de Israel em Mispa ainda fala. Há momentos em que nos sentimos cercados, incapazes de enfrentar o que vem, mas Deus ainda responde ao clamor sincero. Ele ainda transforma medo em coragem e ruína em testemunho. O trovão pode soar assustador, mas para quem confia no Senhor, ele é apenas o som distante da vitória que se aproxima. Que cada um de nós erga a sua própria pedra de Ebenezer. Não necessariamente de pedra, mas de memória, de gratidão, de oração. Lembre-se, até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele continuará. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para inspirar mais corações a confiarem no poder e na fidelidade de Deus.